super importante para a gente configurar tudo da melhor maneira possível. Enquanto o pessoal vai entrando, mais uma vez, peço aí o feedback. Se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. E hoje vamos dar continuidade ao nosso programa de lives. E hoje nós teremos a presença do professor José Eduardo. Então, daqui a pouquinho, professor José Eduardo com a gente aqui. E para seguir as nossas tradições, sou Fábio Damião, coordenador do IDOT Rio de Janeiro, e serei o moderador dessa live. E aí, como é que estamos aí de quarentena? Aproveitem para assistir o workshop como aprender de maneira mais eficiente. Já a segunda aula já está liberada e a terceira aula será liberada no sábado, ok? A correção do simulado do nível 2 também já está disponível no canal do IDOT no YouTube, feito pelas professoras Ana Cláudia Lança e Isadora Moreno. Vamos ver outros recados aqui. E o simulado do nível 3 já está disponível para você fazer o simulado, e em breve vai estar liberado também a correção a correção comentada também no canal do YouTube em breve, tá bom? Então, como eu já adiantei, hoje nós vamos ter a presença do professor José Eduardo, professor DO José Eduardo, com o tema tratamento osteopático no zumbido. Enquanto eu convido aqui o professor José Eduardo, façam a sua parte também. Cola o dedo no coração, manda aí o aviãozinho, clica aí no aviãozinho, manda essa live para os seus amigos, para os seus colegas fisioterapeutas, osteopatas e pessoas que estejam interessadas nesse conteúdo. Conforme vocês forem tendo perguntas, vai mandando aqui, que a gente já vai passando para o professor José Eduardo, que na medida do possível vai responder todas as perguntas, ok? Então só estou esperando agora aqui o professor José Eduardo aceitar o nosso convite. Vamos lá, estou procurando aqui o professor José Eduardo. Não esqueça de a qualquer momento. Ô, professor José Eduardo, boa noite, tudo bem? Oi, Fábio, boa noite. Pessoal, legal, legal. Bem? Tudo bem aqui no meu som? Eu estou sem fone. O som tá bom, Fábio? Não, dá para ouvir. Ótimo. Dá para ouvir bem. Só um último recadinho aqui para o pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo. A qualquer momento, tira o print aí da live, marca aí a hashtag IDOT perto de você, marca o doutor José Eduardo e o IDOT oficial e também a sua unidade, caso você seja aluno do IDOT. Se você não for aluno do IDOT, coloca a sua cidade, tá bom? Então, professor José Eduardo, já queria agradecer a sua presença no nosso encontro aqui, nos encontros de quarentena. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Tenho certeza que hoje será mais um encontro top que a gente vai desenvolver aqui. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço o convite do IDOT. E para mim é uma honra estar falando para vocês aí do IDOT, para os alunos, para os professores, para os fisioterapeutas, os pacientes que estarão aí assistindo um pouquinho também sobre o zumbido. É uma honra. Fico muito feliz. Beleza, obrigado. Bom, para começar o nosso encontro, eu acho que vale a pena eu mencionar. O meu primeiro contato com a osteopatia foi através de uma palestra do professor José Eduardo, que ele falava exatamente de um tratamento de vertigem ou zumbido, agora não vou me lembrar muito bem, mas foi um encontro que me marcou muito, que eu pude ter a noção do que é a osteopatia, de onde a osteopatia pode levar a gente
tá envolvido nesse processo. Então foi meu primeiro contato mesmo com toda essa metodologia Através dessa palestra no Congresso de Londrina, 2012, se eu não me engano. Então Sim, isso marcou muito essa minha trajetória aqui dentro do IDOT, dentro da osteopatia. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de hoje estar podendo falar com o professor José Eduardo. Professor, aproveitando isso, eu queria saber de você, né, o que te levou a dar ênfase nos atendimentos, nos tratamentos, né, de vertigem, zumbido. Ô, Fábio, eu acho que todo mundo que trata de zumbido, pelo menos as pessoas que eu conheço, que eu tenho uma relação em rede social, que trabalham com zumbido, esse tipo de sintoma ali aparece na realidade do consultório osteopático meio que sem querer, né? E esse gancho que você levantou aí sobre o paciente no congresso, ele casa perfeitamente com o que a gente vai falar hoje de zumbido. Essa história, ela tem um significado no tratamento do osteopático no zumbido. Por quê? Eu cheguei em Prudente em 2008, formado, já tinha feito osteopatia no IDOT ainda na faculdade, e eu cheguei em Prudente a convite do Zezé. Durante um ano e 4 meses, a minha única função era colocar uma cadeirinha do lado, no cantinho do consultório dele, e ver os atendimentos. Eu ficava com um caderninho anotando tudo lá. Aí, depois desse 1 ano e 4 meses, mais ou menos, eu lembro que eu estava acompanhando uma avaliação do Zezé com um paciente com vertigem, tá? Vai fazer todo sentido no final essa história. E o Zezé estava muito atribulado, porque tinha um monte de turma abrindo, era quinta-feira, ele tinha que viajar e tal. E eu sentado, querendo saber como que ele faz com pacientes assim. E do nada, ele vira e fala assim, ó, Claudinei, esse doutor aí, ele é especialista em labirinto, em sistema vestibular. Opa! Acho que o professor José Eduardo desconectou aqui. Um instantinho só. Vou chamar aqui novamente o professor José Eduardo. Voltou? Tá ouvindo bem? Opa! Tá. Então... Professor, toma aí. Aí o Zezé me encaminhou esse paciente foi meu primeiro paciente, esse que você viu no congresso, e eu fui pego de surpresa, né? Comecei a estudar, fiquei 1 semana estudando o sistema vestibular, o que eu podia fazer para ajudar esse paciente, e pela osteopatia eu consegui ajudar ele com 2 consultas, ele saiu da crise dele, que ele tinha 3 anos de vertigem. E esse som, será que esse som o pessoal está enfrentando problemas sérios, principalmente aqui na minha região, problemas sérios com a internet. E queria te pedir desculpas a todo mundo que está assistindo a gente aqui e também ao professor José Eduardo, que teve aí a sua fala interrompida, caiu aqui a conexão da internet, e se porventura alguma coisa acontecer daqui para frente relacionado a isso, nós vamos deixar essa live gravada, nós vamos gravar essa live, esse conteúdo com o professor José Eduardo, mas vamos seguir aqui para que a gente tenha
o nosso conteúdo sendo desenvolvido, como é o nosso compromisso em deixar sempre essa mensagem aqui relacionada à osteopatia. Obrigado pela compreensão de todos e vamos seguir aqui com o professor José Eduardo. Só estou aqui convidando o professor José Eduardo, enquanto isso vocês podem ir convidando, aproveitar para convidar os seus amigos. Enquanto eu convido aqui novamente o professor José Eduardo. Um momentinho. O professor José Eduardo tá aí na live. Professor José Eduardo, se assim que você entrar, faz a solicitação da live, que como tem muita gente, fica e vai mudando aqui o posicionamento das pessoas. Então, tô vendo, alguém falou aqui que o som tá com interferência. Mais alguém tá escutando aí o som com interferência? Ou o áudio tá... Áudio e vídeo estão... Tá ok, professor, já... Vamos lá, agora só aguardando aí o professor José Eduardo. Professor, desculpa, mas coisas aí da internet. Tá lotada as lives, né? Por isso. Muita live aí no Instagram. Mas vamos nessa, tia. Vai dar tudo certo aí. Então, professor, a gente estava falando aqui quando caiu a nossa conversa. Eu tinha perguntado para você sobre o que te levou a aprofundar, né, os atendimentos, conhecimentos nessa área aí de, né, tratamento de vertigem, tratamento de zumbido e tudo. Se você puder voltar um pouquinho nessa resposta, só para a gente manter aqui o nosso conteúdo inteiro. Tá bom. Então, o meu primeiro paciente, depois de um ano e meio acompanhando o Zezé, eu chegava na clínica às 8, saía às 6, colocava o meu banquinho no cantinho da sala dele e ficava acompanhando os atendimentos. E um certo dia, eu acompanhei um atendimento de um paciente com uma crise muito forte de entre aspas, labirintite. E o Zezé estava num momento de abertura de turma, era uma quinta-feira, uma correria. E ele falou assim, olha, Claudinei, a partir da próxima semana, quem vai atender você vai ser o Dr. José Eduardo. Ele é um especialista nessa área aí de labirintite e tudo. E eu fiquei branco na hora, né? Porque eu nunca tinha atendido ninguém depois de formado. Eu praticava em casa, com os amigos da faculdade, mas depois que eu formei, eu não tinha atendido ninguém. Eu estava na clínica há um ano e meio. Aí eu falei, pô, essa é a oportunidade da minha vida, né? Se eu ajudar essa pessoa, eu vou ganhar... o Zezé vai olhar para mim de outra maneira. E aí, na outra semana, eu estudei até o dia de eu atender ele, e graças a Deus, o paciente melhorou. Na primeira consulta ele já melhorou bastante, tanto que ele saiu da sala, mostrou para a mulher dele que ele conseguia mexer a cabeça sem sentir nada, e ele sofria desse problema há 3 anos. Já fazia tratamento com o Dr. Geraldo, que é o chefe da residência de otorrino da Faculdade de Medicina aqui, de Presidente Prudente.
E o Geraldo tinha diagnosticado ele como uma lesão central, que ele já tinha tentado de várias maneiras o tratamento convencional médico, né, e não tinha dado resultado. E ele melhorou. Quando esse paciente retornou no Dr. Geraldo, ele usou as palavras do Zezé. Ele falou assim, tem um especialista, que eu fui na clínica, que a fonoaudióloga indicou ele, eu fui na clínica que a Beth me indicou, que é a fono do Geraldo, e lá tem um especialista só em labirintite. Aí o Geraldo falou assim, ah, é? Que o Geraldo sabia de reabilitação vestibular e tudo mais. Coincidentemente, o Geraldo me mandou uns 5, 6 pacientes naquela semana. Nem consultório eu tinha. Eu tinha que ver a hora que o Zezé não ia atender, para eu poder atender esses pacientes com VPPB, com tontura, vertigem e tudo mais. Aí, graças a Deus, esses pacientes também evoluíram, né? Aí, criou uma pulguinha atrás da orelha dele, ele falou assim, o que será que esse cara está fazendo? Quem é esse cara? Aí a Beth, que é a fonoaudióloga dele, foi até o meu consultório, até o consultório do Zezé para conversar comigo, e ela falou assim, ó, o doutor Geraldo quer te conhecer. Como eu tinha muito horário vago, né, eu fui lá falar com o Geraldo. Conversei com ele, falei um pouquinho da osteopatia, tudo, e ele começou a me mandar mais pacientes. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses com 90% dos pacientes que eu tinha era só tontura, né? Aí, consequentemente, Fábio, isso é uma tendência, falando de zumbido, né? É muito comum o paciente ter vertigem, né, tontura e um zumbido. Porém, como o Geraldo me indicava os pacientes, eles vinham com a queixa principal, ó, encaminhamento do Dr. Geraldo, vinha com a queixa principal de vertigem. Eu não... Na anamnese eu perguntava, tem alguma outra coisa que te incomoda? A maioria nem comentava de zumbido. Aí, uma certa vez, o paciente falou para mim, falou assim, olha, eu tinha zumbido, e depois do tratamento que você fez para mim, a labirintite, que todo mundo falava isso, eu melhorei do meu zumbido. E eu comentei com o Geraldo. Aí o Geraldo começou ele fazer essas associações e perguntar para mim, ô Zé, tem alguma coisa que você está fazendo porque os pacientes estão melhorando de zumbido? E até então, na minha faculdade, eu não tinha aprendido nada de audição, na fisiologia da audição, não sabia nada. Eu falei, ó, Geraldo, eu estou tratando com osteopatia, tratando as disfunções que eu encontro e, consequentemente, está melhorando, mas eu vou estudar para poder te responder melhor. Aí, Fábio, a Beth veio, essa história deu boom na minha carreira aqui em Prudente. A Beth veio e falou assim, ô Zé, eu estou vindo aqui porque o Geraldo quer que você dê uma palestra na Faculdade de Medicina de Prudente para os residentes de otorrino, para você falar da osteopatia e de como a osteopatia enxerga tudo isso, como que você trata. Você topa? Eu ainda não tinha dado aula no IDOT, eu não tinha experiência ainda de dar aula. Eu falei, não, topo, eu vou lá. Fábio, imagina a ansiedade que me deu, a maneira que eu fiquei. Aí eu falei assim, gente, como que eu vou falar para um monte de médico que eu coloco a mão na cabeça do paciente e o zumbido melhora? Porque falar para um médico, hoje eu acho que está menos, né? Mas naquela época, você falar para o médico que o crânio se movimenta, que você coloca a mão na cabeça e o crânio se movimenta, as pessoas iam levantar e iam sair, né? Aí eu peguei e imprimi na clínica, a gente imprimia as apostilas tudo lá na clínica. Eu imprimi um monte de artigo, tudo que eu encontrava falando que o crânio se mexe, falando da osteopatia na otorrino, tá? Eu imprimi um monte. Aí a Beth, olha só o que a Fono fez, ela imprimiu um monte de convite, Fábio. Eu falei, ô Geraldo, quantos residentes tem? Ele falou 5. Um é meu amigo pessoal, que é o Fernando Maia, que a gente conversa até hoje, já participou de live comigo. Eu tenho 5 residentes. Falei, tá tranquilo, vou falar para 5 pessoas, mas o geral tal. A Beth imprimiu um convite, ela entregou para todos os otorrinos de Prudente. E ela entregou para todos os fonos de Prudente.
A hora que chegou, eu cheguei lá na sala para dar aula, tinha mais de 50 pessoas. Eu não sentia minhas pernas, assim, eu fui entrando na sala sem sentir. E eles dando uma atenção super, sabe, eu me senti muito valorizado quando eu cheguei lá. E o Geraldo me apresentou de uma maneira que me tirou o estresse, sabe? Ele falou assim, ó, ele é um profissional, estudou mais de 5 anos depois da faculdade, explicou o que era osteopatia. E é o seguinte, eu mandei 10 pacientes para ele, que eu tratava com remédio, tratava com a otorrino convencional, e não estava tendo evolução, e os 10 melhoraram. E não só da vertigem, alguns apresentavam zumbido e melhoraram também. Aí o pessoal já... E na mesa de cada um, na carteira de cada um, estava pelo menos 3, 4 artigos eu entreguei, eu imprimi para eles. E a Beth me ajudou a fazer isso. Então eles entravam, viam tudo isso aí e eu comecei a falar. E por que isso é importante levantar aqui, Fábio? Hoje eu adquiri, e eu sou muito, muito agradecido por isso, adquiri um respeito pela classe médica aqui na minha cidade, por não invadir o que eu não domino, né? Então, o que é grandioso para nós, osteopatas, a maneira da gente enxergar a saúde e a doença, que é diferente, não é melhor nem pior, mas é diferente do médico convencional, ela é muito grandiosa para quem está ouvindo a gente. Então, para falar para vocês assim, para vocês que já são alunos do IDOT, osteopatas, fisioterapeutas, olha, um paciente que tem a cabeça à frente do tronco, ele tem uma predisposição a ter uma disfunção que diminui a quantidade de sangue que vai para o labirinto, tá? Para todo o sistema vestibular. Quando eu mostrei isso para eles, e mostrei um paciente antes e depois, eu percebia que um olhava para o outro, sabe? Assim, ó, a postura do paciente pode estar relacionada a VPPB, as vertigens e também ao zumbido. E quem comanda essa postura lá atrás, né? Quem comanda essa postura, esse plano anterior, é a maneira que você pisa no chão. Isso interfere. Se você tem... O pé é um captor importante para a posturologia. Ele pode jogar teu corpo para frente. Aí, todo mundo... Nossa, eu mostrei um paciente que era incomum meu, do Zezé e da Ana, que era o seu Antônio Prata, que ele tinha um plano muito anteriorizado, tinha vertigem e metacardia, e ele melhorou. Eu mostrei um antes e depois, e todo mundo, nossa, que diferença e tal. E eu comecei a falar, mostrando o que é uma disfunção, como a osteopatia nasceu, que nos Estados Unidos ela é do médico, taraná, quanto tempo demora a formação no Brasil. Cara, eu lembro que acabou a palestra, eu não tinha cartão, né, porque eu estava começando. O pessoal pedindo, anotando o telefone da minha clínica e tal. Na época, a secretária da clínica era a Rosângela, falou assim, no outro dia, falou assim, Zé, não para de ligar paciente. Era mãe do médico, esposa, filho, um monte de gente indicando, esses médicos indicando para eu avaliar. E daí para frente, Fábio, eu comecei a receber mais ainda pacientes relacionados ao otorrino, né? Então eu recebia a maioria dos pacientes com tontura, vertigem, recebia pacientes com zumbido, e eu fui buscando estudar, buscando aprender, relacionado a essa área, e faz pelo menos 10 anos, 9 anos que eu vivo essa experiência de atender pacientes com problemas otoneuro. Muito bom. E para que a gente tenha maior clareza sobre o assunto, né? Temos muitos alunos aqui que ainda não tiveram oportunidade de ter uma aula com você, ou então de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Você poderia falar para a gente assim, o que caracteriza, né, um zumbido? Como que o osteopata vê isso? Uma boa pergunta. Ó, o zumbido é caracterizado
por um som produzido pelo sistema auditivo, né, que chega até o sistema nervoso central, lá na via, no lobo que conecta a audição, que não tem nenhum estímulo externo. Então, é um som produzido pelo seu ouvido, que chega ao sistema nervoso central, sem nenhum ambiente externo. O zumbido é caracterizado por isso. Existem várias causas de zumbidos, tá? São inúmeras, né? Mais de 200 causas. Mas o zumbido que traz mais efetividade para o tratamento osteopático é o que a gente chama de zumbido somatosensorial, tá? Esse tipo de zumbido, na prática clínica, é o zumbido que tem o índice de remissão parcial ou total com maior probabilidade pelo fisioterapeuta e pelo osteopata. Esse tipo de zumbido, os médicos aqui tendem a encaminhar os pacientes. Por isso que eu falo que é uma área, um sintoma, né? E uma área muito importante para o osteopata, que a maioria dos otorrinos não sabe para quem indicar, não sabe se você é capaz de fazer isso, e eles não têm manualidade para, por exemplo, identificar o que é um espasmo muscular de um trapézio, do músculo suborbital. Então, se o profissional primário nesse tipo de problema, que é o otorrino, ele identificar um outro profissional que trata o zumbido somatosensorial, você vai ter muita possibilidade de abrir um campo de atuação importante aí na sua região. Eu escuto de muitos otorrinos que eu tenho aqui, que me seguem na minha rede social, se eu indico algum profissional na cidade deles, na região deles, que fazem o trabalho que a gente faz aqui. Muito, muito legal, Zé. E para acho que dar sequência nisso aí, né? Como é feito o diagnóstico e o tratamento osteopático num paciente que chega para você? Lógico, o paciente vai chegar para você relatando, como você falou logo no início, né? Ele vai chegar com alguma disfunção qualquer. Muitas das vezes ele não fala que tem um zumbido. Uhum. E como que você, hoje, com a experiência que você tem, como que você aborda isso? Como é que você faz o diagnóstico e como é que é o tratamento do zumbido com a osteopatia? Ô Fábio, com esse tempo todo de experiência, com muitas falhas e muitos acertos, quando o paciente chega com indicação do otorrino para mim, estou indicando ele porque ele tem zumbido, tá? É um outro tipo de abordagem, né? Porque a maioria do zumbido ele é queixa secundária para o osteopata, né? Então, por exemplo, o paciente que chega com... Eu estou te procurando porque eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no pescoço, eu tenho problemas na cintura escapular, tá? Todas as disfunções osteopáticas que podem gerar sintomas sendo primária e o zumbido sendo secundário, entendeu? Porém, quando o médico manda para mim um zumbido, é quase que certeza, porque isso é um diagnóstico fácil para o médico e fácil para nós também. Quando o médico manda o paciente de zumbido, possivelmente é o zumbido somatosensorial. O que caracteriza o zumbido somatosensorial? É o zumbido que modula ou ele muda a sua intensidade com movimentos do pescoço, abrir e fechar a boca, morder, tá? O movimento ocular, a maneira que eu deito, quando eu estou deitado, o zumbido aumenta, diminui. Então, tudo que está relacionado ao sistema músculo-esquelético, que altera o zumbido, isso pode ser chamado de um zumbido somatosensorial. Entendeu? E aí a área de atuação do osteopata, ela entra, eu acredito, por ser osteopata e ver os resultados que a gente tem, a maneira da gente avaliar, a nossa capacidade de avaliar, eu acredito que a chance do paciente melhorar na mão de um osteopata, ela é muito maior do que em outros profissionais. Até porque a gente só utiliza a mão, né? Isso é importante para que as pessoas saibam. Fábio, a avaliação, eu sempre, quando o paciente chega com zumbido, eu pergunto para ele, né?
eu vou voltar um pouquinho na live do Zezé para a gente recordar um pouquinho da filosofia, né? Do IDOT, da identidade do IDOT. O Zezé sempre fala dos 3 mundos, né? Das 3 possibilidades de gerar doença ou sintoma, né? O mundo físico, mecânico, o mundo químico, nutricional e o mundo emocional. Então, diante da avaliação que eu estou falando do paciente, quando eu faço uma pergunta assim, existe algum movimento que você faz no seu pescoço, ou quando você vai comer determinado alimento, que esse zumbido aumenta ou diminui? Se ele falar assim, existe. Quando eu faço isso aqui e fica um tempinho, meus zumbidos intensificam. Por exemplo, diante dessa informação, aonde você vai pôr peso? No meio ambiente físico, químico ou emocional? Uma informação dessa, lógico que o osteopata vai falar assim, ó, isso aqui está relacionado a um desequilíbrio do meio ambiente físico, né? Se o paciente falar assim, quando eu tomo Coca-Cola, quando eu tomo café, dá 2, 3 minutos, meu zumbido aumenta. Aonde eu vou pôr peso nessas 3 possibilidades que o IDOT coloca para o aluno? Eu vou colocar peso no meio ambiente químico, né? Ou nutricional. E é muito comum também o paciente falar, em momentos de estresse, o meu zumbido aumenta, ou em momento de estresse, o meu zumbido some, tá? Diante dessas avaliações físicas, químicas e emocionais, com o peso que você vai colocando, eu vou entrar primeiro no que eu sempre faço isso, no que eu sou bom e que eu sou especialista, em avaliar o tecido, né? Eu sempre, num zumbido somatosensorial, eu sempre vou tocar músculos, primeiros músculos que eu vou tocar são os músculos que se correlacionam de maneira direta, primeiro, e de maneira indireta com o osso temporal. Tá? Então, eu vou lá, toco e pergunto para o paciente, modifica o seu zumbido? Eu vou tocando até músculos da cintura escapular, trapézio, romboide, já teve pacientes que modificou com isso, mas, clinicamente, com a experiência que eu já vivi de atendimentos assim, uma área muito importante é a base da cabeça, né? A OAA é muito rica para nós. Então, quando você toca, aumenta, diminui a intensidade, busca áreas de disfunções na região de base de cabeça, é muito frequente o paciente falar que o zumbido dele modula, ou o zumbido dele se altera. E quando isso se altera, pessoal, eu falo por mim, o osteopata tem um vício de buscar a quietude, né, das manifestações. Eu toco aqui ou faço um lift visceral e a dor lombar some. Eu toquei no hospital, o zumbido sumiu. Para o zumbido não funciona assim. Se ele aumentar ou diminuir, aquela região está participando daquele zumbido. Agora você tem ferramentas, inúmeras ferramentas que o IDOT te proporciona para corrigir aquela disfunção, né? E outro tipo de avaliação que eu faço é movimentar o osso temporal, tá? De maneira simultânea, aquela pegada de 5 dedos, eu toco e movimento para frente, para trás e vejo o quanto isso modifica o zumbido desse paciente, entendeu? Então eu vou fazendo, desafiando o corpo do paciente até encontrar a área que deve ser tratada. Perfeito, Zé. E quais são os principais obstáculos que você, como osteopata, encontra num tratamento de zumbido? Que a gente sabe que, como você falou para a gente agora, que às vezes, na maior parte das vezes, ele é uma causa secundária de um problema já pré-existente. Então, quais são os principais obstáculos que a gente encontra num tratamento para zumbido? Fábio,
Excelente pergunta, você vai entender. Ó. O zumbido é o seguinte, uma vez que você adquiriu o zumbido, pode ser de origem somatosensorial. Por exemplo, você pode ter paciente chegar e falar assim, eu fiz um implante dentário e adquiri o zumbido. Eu tenho bruxismo e junto com esse bruxismo você vê o zumbido. Eu movimento minha cabeça e tenho o zumbido. Tá? Mesmo sendo um zumbido somatosensorial, o maior obstáculo para tratamento do zumbido somatosensorial são as doenças de base pré-existentes. Tá? E eu encontro na vivência do consultório interrogações do paciente nesse sentido. Ó. Eu pergunto para o paciente assim, além do zumbido, você tem alguma outra dor que te incomoda? Ele pode falar inúmeras dores que a gente, como osteopata, pode correlacionar com o zumbido. Mas aí eu pergunto, você tem alguma doença? Porque diabetes, doenças cardiovasculares, né, pressão alterada, depressão, tratamento com fármacos, podem gerar zumbido ou, agora respondendo a sua pergunta, sendo um obstáculo. Mas o paciente fala assim, mas eu tinha diabetes, ou eu tinha pressão alta, ou eu fazia tratamento com esse tipo de medicamento que tem contraindicação de zumbido, e eu não tinha zumbido. O zumbido apareceu depois. Que fique claro para todos os colegas que estão assistindo aqui e que vão se aventurar nessa área que é o zumbido, uma vez que você avaliou e identificou o zumbido, você deve falar para o teu paciente que a doença de base lá atrás deve ser tratada e equilibrada. Porque você pode fazer um excelente trabalho. São os pacientes que eu mais patinho, Fábio. Você pode fazer um excelente trabalho osteopático e o paciente é descompensado na diabetes. A pressão está lá em cima, se alimenta mal, se alimenta com muito açúcar, muito carboidrato, que o Matheus falou muito bem na live dele. Se não equilibrar isso, um simples toque não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Então, as doenças pré-existentes, elas são, na maioria das vezes, o maior obstáculo para a correção ou para a remissão parcial ou total desse zumbido. Tá? Aqui em Prudente, o Geraldo, que é o otorrino que me manda mais pacientes, tem o Gabriel, tem outros que me mandam bastante também, mas o que me manda mais é o Geraldo. Ele tem uma equipe multidisciplinar. Então, existem zumbidos de característica metabólica. Né? É comum pacientes na menopausa adquirir zumbido, e isso não compete ao osteopata esse tipo de tratamento, mesmo tendo lá na frente uma possibilidade de ser somatosensorial, que ele começou na menopausa com as alterações hormonais, porém o zumbido também diminui, oscila quando eu movimento meu pescoço, quando eu deito ele some, mas ele teve início de origem metabólica, de origem hormonal. Esse paciente deve ser tratado pelo endocrinologista ou pelo gineco dele. Se eu achar que sou um super-herói, vou lá e vou tratar e vai melhorar, esquecendo essa doença de base, é o primeiro passo para o paciente não melhorar e ele atribuir essa não melhora a você. Porque ele chega no meu consultório, por eu não atender o paciente de zumbido de maneira primária, na maioria das vezes eles vêm encaminhados, eles já chegam com uma perspectiva de melhora, porque geralmente o osteopata, o otorrino já indica falando que eu ajudei outros pacientes, tal. Ele já chega de uma maneira já predisposta a melhorar. E quando isso não acontece, ele não vai atribuir ao médico, ele não vai atribuir ao outro médico, ao fono, não vai atribuir a ninguém, ele vai atribuir a você. Entendeu? Então, durante a avaliação, é de extrema importância que o paciente entenda que todo tratamento, ele requer uma equipe multidisciplinar, tá? Porque eu não tenho ferramentas hoje, eu, José Eduardo, para tratar de maneira efetiva uma depressão. Eu não sei se o meu tratamento para esse tipo de problema
é melhor do que um medicamento. Entendeu, Fábio? Então, eu preciso, nessa equipe tem psicólogos, tem psiquiatras, tem endócrino, gineco, tem fonoaudiólogos, tem todo mundo que você vai, eu vou até um ponto, até onde compete a mim. E depois, se eu não consigo, eu encaminho e depois ele volta e assim por diante. Perfeito. E é super importante pontuar, né, isso que você está acabando de falar, a relação da multi ou interdisciplinaridade. Né? Conta um pouquinho da sua experiência com isso. Quais são os profissionais que você interage num tratamento de zumbido, por exemplo? Tá, eu vou dar um exemplo aí, vou responder, que acabei de ver, Fabiane, que ela perguntou de adolescentes, Fábio. Vou dar um exemplo disso. Não é comum, tá? Mas existem zumbido em adolescente, em crianças, tá? Existe sim. Eu tive a oportunidade de tratar 2 pacientes com zumbido, uma menina que marcou muito com 12 e um menino com 14. O menino de 14 anos, ele tinha passado por uma intervenção ortodôntica, né? O zumbido apareceu depois que ele colocou o aparelho. Eu conseguia alguns resultados de curto prazo, ele melhorava, ficava 2, 3 dias bom e depois o problema voltava. Então, o dentista hoje, ele ajuda muito o osteopata. Eu tenho uma dentista chamada Renata, que ela é especialista em bruxismo, em ATM. Então, toda vez que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu pedi para esse paciente procurar ela tirou o aparelho dele, eu fiz o tratamento, depois ela voltou com a correção de com outro profissional para corrigir. Quem me indicou esses 2 pacientes foi uma pediatra. Então, Fábio, eu convivo muito bem com todos os profissionais de saúde, porque todas as áreas, porque eu respeito muito, tá? E eu vejo que a osteopatia ela é tão bonita, ela é tão bela assim, que quando você explica o que dá exemplo, ela cativa todo mundo, porque é muito coerente as explicações. Quando você domina um assunto, se um osteopata for falar de osteopatia para qualquer outra pessoa da área de saúde, ninguém vai saber mais desse assunto do que você, né? Então, fale o que compete a você e você vai cativar todo mundo, né? Eu faço muito isso. Com os pacientes que eu não consigo avançar, eu não tenho problema nenhum de mandar para o profissional, depois ele volta para mim. E eu já tive excelentes resultados. Eu tive resultado, por exemplo, um paciente que veio para mim com plaquinha, que depois da plaquinha ele piorou, eu mandei ele para o dentista mudou a plaquinha e ele melhorou. Aí ele voltou para fazer todos os outros, corrigir todas as outras disfunções que eu encontrei. Mas eu sempre faço isso, tá bom? Perfeito, muito bom. E como você falou aí que nesse exemplo que você acabou de dar, que o paciente foi indicado por pediatras, qual é a prevalência de crianças e adolescentes com zumbido? No seu consultório, pelo menos. Você tem muita incidência dessa faixa etária? Ô, Fábio, até hoje eu atendi criança, né, adolescente, né, eu atendi uma menina de 12 e um menino de 14, que eu me lembro, assim. São poucos, a maioria dos pacientes são idosos, a maioria, mas eu já tratei vários pacientes de 30, 40 anos. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Uma pesquisa recente feita por os pesquisadores brasileiros, que eu admiro muito, que é a doutora Tani e a Karina, e a Kaline, elas entrevistaram, vai responder essa pergunta sua, elas entrevistaram 109 pacientes que se curaram de zumbido. Tá? Desses 109 pacientes que se curaram de zumbido, 70% são mulheres. E 76% desses pacientes que se curaram com zumbidos relataram que a cura veio aos poucos.
tá bom? Ela não é assim, ela vem sendo tratada e a hora que ele percebe, ele parou, o zumbido parou, tá bom? Por mais que na consulta do osteopata, a gente, durante uma técnica, o paciente fala assim, fica com a mão assim, porque o zumbido meu parou. E ele vai embora com o zumbido sem zumbido. Aí volta o zumbido, ele volta para você. Isso não quer dizer que você fez um mau tratamento. Se você encontrou a disfunção, corrigiu, sentiu todos os parâmetros de correção, refez alguns testes que o IDOT te mostra, referenciais e tudo mais. Se você fez isso, o paciente foi sem zumbido e voltou com zumbido, você não está errado, porque a cura do zumbido ela é devagar, na grande maioria dos pacientes. Outro dado importante, que mais de 80% dos pacientes que se curaram com o zumbido, eles tiveram duas associações de tratamento, tá? Então, alguns fizeram medicamento, tá? Mais tratamento fonoaudiólogo, eu fiz medicamento mais restrição de uma dieta, não comi isso. Eu tratei com medicamento e mais terapia manual. O tratamento medicamentoso com terapia manual adquiriu um índice importante e só a terapia manual, não nesse trabalho, em outro, melhorou 10% dos pacientes apenas com terapia manual, tá? Então, as doenças de base, elas devem ter uma visão muito importante, porque senão você não consegue muita coisa, tá? E esses medicamentos que eu estou citando para você, esses medicamentos são de tratamento de doença de base, tá? É comum o médico receitar B12, vasodilatador, medicamentos que mudam os neurotransmissores, mas remédio, assim, existe um remédio para zumbido? Isso não existe, tá? Não tem solidez científica, evidência forte que um medicamento, existe um medicamento para zumbido. Por exemplo, toma losartana que vai diminuir tua pressão. É um remédio para pressão alta. Não existe um remédio para zumbido, entendeu? Os medicamentos que foram utilizados nesses pacientes, eles eram para tratamento de doença de base, tá bom? Perfeito. Zé, a gente já está chegando aqui no final do nosso encontro e eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos alunos, para as pessoas que querem fazer osteopatia, e já de antemão agradecer demais aí a sua presença, a sua disponibilidade, e passo a palavra aí para você deixar essa mensagem aí final para as pessoas que estão nos assistindo. Tá bom. Pessoal, o recado que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte: eu sou um profissional único e exclusivamente formado pelo IDOT. Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri de reconhecimento na minha cidade e fora daqui, ele é único e exclusivamente do IDOT. Eu aprendi tudo aqui, tá? E diante de tudo isso que a gente está passando, eu tenho uma convicção, né? O Zezé, ele é uma pessoa que coloca o aluno na frente de tudo, tá? E você pode ter certeza de uma coisa, vocês que estão assistindo, que é do IDOT. A gente nunca abandona e nunca vai abandonar vocês. A gente está junto nisso tudo aí. Logo, logo, sociais, pode perguntar, eu tô 100%. Eu sou IDOT, isso aqui ninguém tira de mim, não. IDOT é uma história, é uma escola de identidade, e essa identidade está aqui. É uma digital, assim, ó. Não sai, ninguém muda.
Deixa eu encerrar com uma frase, Fábio, uma frase que eu li e faz sentido para Zumbido. Do Nelson Rodrigues. Ele fala assim, ele falou que toda a unanimidade é burra. E isso serve muito para Zumbido. O que fez sentido, o que melhorou um, não especificamente vai melhorar o outro. Tá? Você deve olhar o paciente de maneira individual, assim como a gente prega na nossa escola. É assim que eu vejo todos os meus pacientes, de maneira única e individualizada. Muito bom, professor. Queria deixar aqui, queria agradecer mais uma vez, em nome do IDOT, em nome de todo mundo que faz parte desse processo, pela sua presença e falar para as pessoas que estão aqui com a gente até agora, que na segunda-feira nós teremos o nosso encontro, será às 19 horas, com o professor Márcio Oguido, que ele vai falar das correlações anatômicas e biomecânicas das disfunções do joelho. Tá? Então, não percam. E as correções dos simulados do CI já estão lá no YouTube. O workshop Como Aprender de Maneira Mais Eficiente do professor Érico também está no YouTube. A terceira aula vai para o ar no sábado, já está na segunda aula. E queria convidar a todos para participar do nosso encontro aí na segunda-feira com o professor Márcio Oguido. Professor José Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua explanação, pelo seu conhecimento e pelo seu tempo. E nos encontraremos aí nas próximas lives. Muito obrigado. Valeu, Dot. Obrigado a todo mundo. Um abraço, boa noite a